Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, Pastor Malaquias aqui falando. Tô me arrumando aqui direitinho. Beleza, vamos voltar aqui. Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal Pão Nosso, Pai Nosso. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e desça aí o porradão no joinha, que você contribui muito para o crescimento do canal. Amém? Que Deus abençoe a todos. Hoje eu queria falar um pouco acerca do mundo sem graça, sabe? Mundo sem graça, cara. Como seria um mundo sem a graça de Deus, né? Um mundo sem a graça. Eu falei mundo sem graça, mas é para dar uma entonação enganjada. Vamos entender por quê. Porque é o seguinte, eu vou me atentar ao texto. Hoje o texto para a nossa meditação é João 3, versículo 16, tá? Já tá aqui, já no jeito aqui. Eu uso sempre a Bíblia porque ela é a nossa companheira infalível. E nós vamos entender o seguinte. O mundo anda tão estranho ultimamente, tão esquisito, e eu fico vendo algumas coisas, e eu parei para poder fazer uma análise, por exemplo, que eu gosto um pouco de basquete, gosto de futebol também, e eu vejo muitas vezes estádios lotados com 10, 15, 20, 30 mil pessoas, e a Bíblia vai dizer o seguinte, quando a graça de Cristo, ela se manifestou. E a Bíblia vai dizer, se não falar a memória, em Pedro, que o cordeiro que fora imolado desde antes da fundação do mundo, graça, antes de Deus fazer qualquer coisa, Deus providenciou uma forma de redenção para o homem. Na sua onisciência, onipotência, onipresença, Deus já sabia que muitas das vezes a criação iria falhar. E ele fez uma forma do homem ser remido, ser salvo, ser resgatado. Porque muitas das vezes tem homens, segundo a Bíblia, que não mais falam, mas sim as entidades que estão com ele que passam a falar. A Bíblia vai dizer acerca de uma pessoa que estava possessa por demônios, e quando Jesus chega a falar, quem é você? Por mais que a pessoa tente falar, quem toma a vez para falar da frente dela é o diabo. Ele diz assim, legião. E como eu vou voltar um pouquinho a falar do que eu disse lá atrás. Muitas vezes, já pensou um mundo sem a graça de Deus, como que seria? Presta atenção, 10 mil pessoas no estádio, 10 mil pessoas no estádio. E essas 10 mil pessoas no estádio resolvem, por causa da postura de uma, porque todos têm a mesma postura, sem a graça. Automaticamente vai sair de lá uma coisa horrível. Muitas pessoas vão entrar e muitas não vão sair. Para mim não usar uma expressão chula aqui, né? Mas pode ser que aconteça uma catástrofe lá que ninguém consiga sair. Mas nessas 10 mil pessoas tem aquela que, por exemplo, olha o que a graça faz. Aquela que não joga o papel no chão, aquela que não quebra a cadeira porque sabe que vai voltar lá de novo, aquela que não quebra o portão, aquela que não fica querendo pichar as paredes. Tem essas pessoas, ou seja, isso é uma coisa simplória do nosso dia a dia que nós podemos ver a graça de Deus. E no trânsito, como seria sem a graça de Deus? Já pensou você dirigindo, um cara te fechar, você jogava o carro pra cima dele? Como aquele filme que tem que é um dia de fúria? Já pensou se todo mundo tivesse no seu dia de fúria sem a graça de Deus? Você vê como que é orquestrado de uma forma maravilhosa e bendita, como eu disse num vídeo anterior, inescrutável, incomparável, insondável a obra do Senhor na nossa vida. E eu falo da graça porque é o seguinte, diz assim no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um texto clichê, né? Todo mundo já conhece, é o texto áureo do Evangelho. É o texto que todos conhecem, é o texto mais importante da Bíblia. Vamos dizer assim. Não estou dizendo que todos não são, mas eu estou falando numa escala pedagógica, ou seja, acerca quando você vai estudar teologia, eles mostram essa divisão e falam acerca desse texto. O engraçado é o seguinte, 17, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A graça de Deus manifesta em Cristo desde antes da fundação do mundo fez com que, quando você pega, por exemplo, aqui eu estou com meu notebook aqui, eu pego um pendrive e coloco o pendrive aqui, de repente no pendrive tem algum vírus, ele entra
E por mais que eu não jogue meu computador fora, eu vou trabalhar diariamente no antivírus para que esse vírus ele não mexa no meu notebook, ele não interfira no funcionamento, no seu andamento, mas eu já sabendo assim, ó, tem um antivírus, tem uma proteção. Então Jesus funciona como esse antivírus, ou seja, o pecado que muitas vezes adentrou na humanidade através da queda, com a graça de Jesus, antes da fundação do mundo, é que nós temos a chance de diariamente podemos ser remidos através da graça de Deus. A Bíblia fala, no livro de Mateus, capítulo 6, que é a oração do Pai Nosso, que diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é amanhã, não é ontem e não é depois de amanhã. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje. Então, hoje é a chance de você experimentar um pouco mais da graça de Deus. Hoje é a chance de você entender que um mundo sem graça não existiria mais. E tá aqui o 17 está dizendo, porque ele enviou o Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz que veio ao mundo e aos homens, a luz que veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Antes da queda, e eu vou dizer antes, durante e depois. Antes da fundação, Deus falou assim, vou mandar meu filho para poder expiar os pecados do povo. O homem é criado, Deus diariamente vem ao encontro do homem. Na viração do dia, Deus vem ao encontro do homem. Depois, Jesus vem, o Deus encarnado vem ao encontro do homem, andar no meio de nós. Depois, ele vem para estar dentro de nós, que a Bíblia fala que Emanuel é o Deus conosco. E a Bíblia fala que o Espírito Santo é o Deus em nós. O Espírito Santo passa a habitar em nós, para que nós possamos adquirir o caráter de Cristo. Lembre-se, perfeito nós não somos. Somos falhos, somos errantes. Às vezes nós erramos por não querer dividir os nossos pensamentos, sentimentos com alguém. Muitas vezes nós erramos por, de repente, pensar em nós mesmos, pensar nos nossos deleites, nas nossas vontades. Mas nós pensamos, mas nós temos alguém que sempre nos orienta a mudar. Olha, não age assim, não faça dessa forma. Seja um melhor pai, seja um melhor marido, seja um melhor funcionário, seja um melhor patrão, seja um melhor amigo. Diariamente, por causa da graça, Deus sempre vem para poder trazer o homem de volta à proposta original. Ou seja, aqui nós estamos de passagem. A Bíblia diz assim, ó, que houve uma reunião que diz assim: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ok, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Feito o homem a imagem e semelhança de Deus, automaticamente o projeto inicial passa pelo cumprimento do projeto e retorna o projeto para o seu início, que chama-se a redenção, nada mais nada menos, é nós retornarmos para a nossa casa. Que a Bíblia fala que ao homem é dado morrer uma vez só. Então, ele veio do pó ele vai voltar. Então, o que eu falo para você? Ai de nós se não fosse a graça de Deus. Ai de nós se não fosse a visitação do Senhor. Ai de nós se não fosse o Senhor estar diariamente investindo no que para muitos é um projeto falido, tá? Então que Deus possa nos dar sabedoria, nos dar direção para que nós possamos caminhar segundo o teu querer e o teu propósito. Na verdade, o que eu costumo dizer para as pessoas em uma conversa simples e objetiva é o seguinte: você tem alguma dificuldade? Tenho. Coloque essa dificuldade nas mãos do Senhor e peça ao Senhor para te dar força. Deus vai te dar força, mas também vai colocar pessoas que vão te auxiliar. Se for necessário você passar ao médico, conversar com alguém para te dar orientação, procure
a saúde, porque o médico também é autoridade constituída por Deus. Se for necessário você chegar a uma pessoa de confiança e contar e falar com ela acerca do que você está passando, pedir ajuda, peça ajuda, porque muitas das vezes nós falhamos e erramos porque nunca não fomos humildes o suficiente de pedir ajuda ou socorro para alguém. Então, que nesse dia nós possamos lembrar que se o mundo escolhe a desgraça, não é por causa da ausência da graça, mas é por uma escolha. Porque é que o texto está dizendo assim, ó, esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Mas por que o texto está dizendo que a luz veio ao mundo? Porque diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que você possa fazer uma reflexão da graça de Deus, das benesses da graça de Deus. Comenta aí embaixo aí, fala o que você acha, fala como que você consegue enxergar a graça de Deus no mundo que nós vivemos. Como você consegue enxergar a graça de Deus, né, no seu cotidiano, no seu ir, no seu vir, na academia, no ônibus, andando de bicicleta, jogando bola, jogando basquete, né, ouvindo uma música, assistindo uma série. Como você consegue enxergar a graça de Deus? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.